Fala galera, beleza? Eu sou o Eric e você está no podcast com o Eric Ferraz. Hoje, um episódio novamente muito especial. Ele esteve no episódio passado. Nós fizemos muitas perguntas, ele contou a história de vida dele. Mas hoje, nós pegamos perguntas de inscritos e nós vamos fazer muitas perguntas. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia e de grande conhecimento para você que não conhece o universo da Umbanda. Agradecer o Podcamp da IMA por mais essa oportunidade e agradecer ao Antônio Amati, que está aqui com a gente novamente. Antônio, seja bem-vindo novamente. Eu que agradeço a oportunidade aí, e mais uma vez estamos aqui para falar de Umbanda. Antônio, quais são suas considerações iniciais baseado no episódio passado? O que você gostaria de trazer de início de tudo que você falou no episódio passado ou alguma informação que, de repente, talvez ficou faltando ou que você queira trazer pra gente? E aí? Eu acho que como a gente vai falar especificamente de Umbanda e das dúvidas, né? Acho que vou até resolver uma aqui. Eu queria te convidar para ir numa gira. Então vamos a uma gira. Poxa, quando eu vou a uma gira, que a gente vai a um terreiro de Umbanda, chegando lá, o que a gente encontra? Então, quando você vai a um terreiro, que pode ser terreiro, tenda, casa, templo de Umbanda, você chegando lá, vai encontrar a consulência, que é o pessoal que vai ser atendido, e o pessoal da corrente, que é o pessoal que vai te atender. Então, vai ter ali o pai de santo, os médiuns, os cambonos. Então, quando você chega nesse ambiente, se você tiver a consulência, você vai ver pessoas chegando de branco, como a gente está vestido, que não é porque a gente é um bandista que a gente, né, vai ficar o tempo todo com guia ou com... Então nós somos pessoas normais, então vai estar chegando do trabalho, chegando do serviço, está preparado para te atender, então tomou um banho de preceito antes de ir para a gira, um dia antes ou naquele momento para poder se conectar. Então você vai provavelmente ter a consulência sentada e na sua frente vai estar o terreiro, algumas vezes fechado com cortina, e ali você vai encontrar a corrente mediúnica. Então, esse é o ambiente ali, com as suas firmezas, assentamentos, mas esse é o ambiente que vai te recepcionar lá. Muito bem, eu agradeço o convite. Não conheço, eu acho que chegou meu momento de conhecer. É isso aí, vai encontrar isso. Esse é um padrão de atendimento, né? Então, consulência, lógico, e a corrente, cada um vai ser de um jeitinho ali, mas essa é a base de atendimento. Muito bem, Antônio. Vamos para as perguntas? Vamos. Vamos lá. Antônio, primeira pergunta aqui é da Gladys Giorgio. Ela que é moradora lá de Vinhedo, numeróloga, esteve aqui no canal, Certo. inclusive, né? Fez um episódio muito legal sobre numerologia. Ela perguntou o seguinte, ó. Como que funcionam os rituais e as cerimônias na Umbanda? Como as giras, trabalhos e atendimentos... como funcionam, né? As giras, trabalhos e os atendimentos espirituais? Eu vou continuar com isso, a gente não combinou, mas eu vou continuar da onde eu parei aqui na introdução. Chegando ali naquele ambiente, você vai ter, então, consulência, mais uma vez falando, e terreiro. A hora que abre-se as cortinas, faz todo o ritual de abertura da gira, então vai saudar os orixás, saudar as entidades, o pessoal recebe a sua entidade, e aí vai começar o atendimento. Muitas vezes por nome ou por número. Vai ter terreiro que vai ser sequencial, né, aleatório. Tem terreiro que você pode escolher a entidade que você vai passar para ter um controle ali também de quantas pessoas aquela entidade vai atender, aquele médium vai atender. Então, as entidades vão estar ali para receber o pessoal, que muitas vezes vão com suas dores, com seus agradecimentos. Muito bem. Próxima pergunta vai ser aqui do Gabriel Hassan Zeidan, de Campinas, né? E ele que é cristão evangélico. Ele perguntou o seguinte: em suas experiências espirituais, você já teve medo do sobrenatural? Já, eu acho que isso faz parte. Na verdade, hoje, e aí falando de medo de ver algum espírito, ou de medo de ver, sim, né? Porque eu volto a falar, Antônio, não tenho a espiritualidade de ver isso o tempo todo. Então, se eu, com a minha mediunidade, ver, eu vou me assustar provavelmente. Mas você trabalha recebe, faz o trabalho com espírito. Tudo bem, mas foge do meu padrão de espiritualidade e mediunidade. Mais uma vez falando, minha esposa, a Rosângela, para ela vai andar, parece que tem na frente de casa ali, ela mora há 3 anos ali no bairro, tem uma pessoa ali que ela ainda nem cumprimentou e falou bom dia, porque ela não sabe se é pessoa do lado de cá ou do lado de lá. Então, para ela é uma coisa mais normal, né? Mas sim, se eu ver uma entidade e falar, sou uma entidade, vai dar aquele receio, mas aí a gente provavelmente vai conversar e vai entender o que está acontecendo ali. Então, sim, já tive medo e... Faz né, parte, faz né? parte.
Ele complementou perguntando assim, por exemplo, no catolicismo são os dogmas e mandamentos, né? É, Não, perdão, tô confundindo aqui. Ó, soube lidar bem, né? De bate-pronto ou levou um tempo para perceber? Se lembrar, conte uma história. Com a, Com a sobrenatural. com a sobrenatural, É. acho que como a gente contou no outro episódio, como foi acontecendo, principalmente o relacionamento com Deus nas igrejas que passei, quando eu venho para Umbanda, então para mim, como eu já tinha passado um pouco ali na infância, eu não tenho esse preconceito de eu não tive, acho, porque já Não? fazia parte ali, não. Se adaptou bem. Me adaptei bem porque eu já tinha é, eu já vinha ali naquela essência inicial do meu pai, que a gente até conversou, dele se jogar, naquela primeira ideia de religiosidade que eu tenho. Então, como eu já tinha, não. Acredito que quem muda a chave, né? Acho que vai sentir um pouco mais dificuldade, pode acontecer. Vamos falar um pouquinho então desse seu pai que se joga? Aí Vamos. já é uma pergunta minha. Sim, vamos lá. Por que ele se joga? O que é aquilo se jogou que você fala no episódio passado? Quem Isso. não assistiu, assista o primeiro episódio Assiste lá. para entender por que ele se joga. O que é isso? Hoje a gente entende que esse se jogar é a maneira com que o caboclo dele chega, vamos falar assim, não? Então o caboclo dele se apresenta dessa forma, ele saúda dessa forma. O meu caboclo, a maioria bate no peito, alguns vão fazer o símbolo de uma flecha, os outros podem abrir os braços. O do meu pai, isso assusta até os terreiros que ele vai hoje. Ele vai muito pouco, está afastado da religião, mas nos 2 últimos terreiros que eu frequentei, até para, aí falando de corrente mediúnica, então tá, a entidade aqui, meu pai aí sempre tem um cambono ou cambone, que é quem vai ajudar a entidade, acender um charuto, às vezes a entidade vai falar de uma maneira mais difícil de entender, o cambone tá ali para te explicar o que ele tá falando. Então meu pai, ele, uma gira de caboclo, ele se joga, ele se prostra, ele bate com o peito no chão, é a forma como o caboclo dele se apresenta, saúde da frente, e sempre assusta porque é uma forma diferente, né? E se jogar no chão impacta. Você falou que seu pai tinha 120 quilos. Se jogar no chão assim deve ser meio assustador mesmo. Ele não se machuca? Não. Ele tinha 120 quilos da primeira vez. Mas ele não se machuca por proteção da própria entidade? Sim, ele não se machuca. Não se machuca, Eric. Não se machuca. Geralmente, uma ou outra coisa que vai acontecer com você ali, às vezes você pega uma vela ou pega um charuto aceso. Eu já vi entidades, médiums, comer um charuto aceso. Não fez mal. Então, geralmente, vai usar a energia que precisa ali e você não fica. Assim como tem casos que a pessoa toma 1 litro, fique à vontade, e aí, mas tem bebida, não tem bebida, cada lugar é um lugar, mas a pessoa tomar 1 litro de cachaça, tem na internet aí falando que a pessoa tomou 1 litro de cachaça, virou até stand-up da pessoa, tomou 1 litro de cachaça incorporada e foi para dar uma blitz, né, fez o bafômetro e não deu nada, vai entender, e é um testemunho dele, né? Então, porque a entidade que recebeu aquela energia. A energia ali eu acho que deve ter uma pergunta que fala sobre fumar e beber. A bebida, a entidade ou a energia vai usar o éter daquela bebida, que ela é absorvedora, ela vai usar o éter para aquilo. Pode-se beber, pode-se não beber, só colocar aqui do ladinho e deixar ela, a energia trabalhando. Sobre fumar, o tabaco é usado. Então, quando abre a gira, voltando a falar da gira, abre a gira, tem um momento de defumação do ambiente das pessoas. O fumar na Umbanda, então você não traga um charuto, você não traga um cachimbo, você não traga, mesmo que seja uma cigarrilha. Enche a boca e direciona. É uma defumação in loco. Então, você está na minha frente, a entidade sentiu ali e ela vai te defumar in loco, próximo. Então, o fumar é para isso. A entidade precisa necessariamente trabalhar? Não. A entidade ou o poder espiritual, ele vai chegar ali para você se você não tiver nada. Porque a gente pode falhar e vários médicos às vezes esquecem de comprar um charuto, de comprar. A entidade vai trabalhar normalmente, ela não fica presa a isso. Então ela vai ter o seu poder espiritual ali e vai fazer o trabalho tranquilo. Ok. Pedro Valiati aqui, da cidade de Indaiatuba. Ele que teve um episódio aqui também, né? Legal. Ele que é espírita kardecista. Fizemos um episódio sobre o legado de Allan Kardec e o legado de Chico Legal. Xavier. A pergunta dele é a seguinte. Qual que seria a mensagem central no caso da macumba, né? Por exemplo, o catolicismo tem os dogmas e os mandamentos. Os evangélicos têm os segmentos das escrituras, né? A Bíblia. Na doutrina espírita, a caridade, né? E na doutrina espírita, a caridade. E na macumba? Na Umbanda,
e aí carinhosamente a gente chama de macumba. Então, na Umbanda especificamente, quando o Zélio Fernando de Moraes, a mensagem principal ali do Caboclo das Sete Encruzilhadas ou da Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Então, você manifesta o espírito para a caridade. Eu, Antônio, vejo a caridade o amor ao próximo em ação. Para mim é caridade. Eu amo ao próximo e eu coloco isso em ação, caridade. Então, o espírito se manifesta para a caridade. Os dogmas ou as doutrinas da Umbanda têm aquela questão de muito sincretismo, mas ela é uma religião brasileira com descendência afro, né? Então vai ter os orixás, os guias já são mais coisas nossas aqui, mas é a manifestação do espírito para a caridade. Muito bem. Maria Angélica, ela que é terapeuta vibracional lá de Jundiaí, esteve aqui com a gente também, fez um episódio muito legal aí sobre terapia vibracional. Ela perguntou o seguinte: qual que é a essência, a filosofia, a concepção do ser humano e do cosmo que a Umbanda possui, né? Ou postula? Existe algum estudo sobre a Umbanda no nível de Roger Bastide, que estudou o candomblé na Bahia? E aí? O que dá para falar sobre isso? Tem muita literatura de Umbanda, né? Agora ainda mais. A Umbanda, a gente tem que pegar a essência, então a gente teria que mergulhar, e hoje a gente tem muitas casas, inclusive a minha mãe de santo, a gente tem a oportunidade de aprender com os cultos aos orixás. Então, Umbanda, religião brasileira, acontece aqui no Brasil, e a essência delas vem, né, da África através dos negros. Então, tem que mergulhar no universo dos orixás, isso tem muito conteúdo hoje em dia. Tem conteúdo, falando de Umbanda, a gente tem livros psicografados, então tem muita coisa ali. Existe o que a gente chama de Umbanda Sagrada. Rubens Saraceni, na década de 90, ele hoje o que é chamado de Umbanda Sagrada, então ele faz toda uma organização, uma decodificação, seja lá como for, chamada sobre as energias, sobre os orixás, sobre Umbanda. Então, tem bastante coisa, e como muita coisa envolve a Umbanda, a literatura é bem vasta. Muito bem. Juliana Silva, teve um episódio aqui também, ela é psicoterapeuta, trabalha com psicanálise e espiritualidade. Ela fez a pergunta rápida e objetiva: por que os santos católicos foram associados aos orixás? Dá para desenrolar um pouco mais a resposta, mas o primeiro ponto é para que o negro não morresse naquele momento da imposição do catolicismo. Então eles vêm, então vamos lá, naquele momento, vamos entender naquele momento, os navios negreiros viraram navios negreiros porque o que eles iam buscar ali na região de Índia e da África, começaram a não dar mais dinheiro, a questão de joias, né, de ouro, que eles, né, tem um livro muito bacana que chama De Exu a Preto Velho. Ele fala sobre ele é psicografado, então ele conta a história de um responsável por navio negreiro. Coloca-se ali, a gente até comentou no episódio anterior, a África tem vários cultos aos orixás. Então você vai trazer um pouco de cada lugar dentro de um navio negreiro, naquelas condições que muitas vezes morriam e tudo mais. Então esse é o negro. Chega aqui como mão escrava, né? E ainda tem que ser imposto a cultuar o catolicismo, a ser católico. Muitas vezes apanhavam, muitas vezes eram mortos, porque era imposto, tinha que ser daquela forma, como muitas coisas tinham que ser. Então começam a entender e usar a cabeça que a fé está dentro de mim. Então quando você coloca na minha frente, eu vou usar esse santo porque ele é muito específico. São Sebastião, que tem as flechas. As flechas, eu negro, da África, são de Oxóssi. Ele é o caçador de uma flecha só. Obriga-se a cultuar aquela imagem, mas dentro dele ele está cultuando o orixá que ele entende que é aquilo. Então ele sincretiza com aquilo. Por isso o sincretismo e as imagens. Ok. Pergunta do Carlos Leite, né? Ele que é de Sorocaba, cristão evangélico. Opa. O que levou a trocar tanto de religião? E qual a diferença que você vê na sua religião atual comparado às experiências que teve em outras religiões anteriores? Quais as diferenças? O que você viu? Ele enfatizou aqui o que te levou a trocar tanto de religião. Ele começou falando isso. Primeiro, no episódio anterior, foi a questão de buscar sempre o meu interior. Deus, percebo que está em todas, um Deus único, né? Mas algumas coisas acontecem e faz com que procure algo mais. Então, até falei da questão do testemunho de Jeová, deixei de ir ali,
Porque as perguntas começam a ficar muito robótico, muito escrita a respeito. Se eu estiver errado, podem me corrigir, mas para mim ele ficou, né, muito robótico mesmo. Olha, é isso. Então, poxa, mas e se não tem isso? Não estava te Não satisfazendo, estava satisfazendo espiritualmente. Tudo tem um porquê. Na igreja evangélica, especificamente falando, encontro, Deus tem aquela experiência que a gente comentou no outro episódio. Nossa, uma energia enorme, forte ali da conversão. Vou aos cultos e ali começa a acontecer algumas coisas que a gente, poxa, eu não acho legal. E aí, como eu não acho legal? Se Deus é esse cara tão bom, tão maravilhoso e tudo mais, começa a ter um problema. Isso a gente tá falando ali de 2000